Olá galera, eu sou Lari Mendes e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos que eu tenho postado, porque faz muito tempo que eu não posto nada falando sobre os meus pensamentos ou alguma coisa mais reflexiva. Então, hoje é o dia. Pegue alguma coisa para comer e sente aí, porque a conversa vai ser um pouquinho longa. Eu imagino que todo mundo já teve crise existencial na vida e foi assim... E foi por causa delas que eu comecei a me expressar na internet. Eu tinha um blog desde os meus 13, 14 anos, onde eu escrevia os meus pensamentos antes de vir aqui pro YouTube. Essas coisas de você se perguntar coisas que não tem resposta ou que a resposta depende de fé. Tipo, por que a gente existe, se existe destino, se a gente tem mesmo livre-arbítrio, de pra que viver se eu vou morrer, essas coisas. Ao menos eu sempre gostei muito desses questionamentos e pra mim a ficção é um grande fruto disso. Considerando livros, jogos, séries, filmes e até mesmo músicas, tudo isso são obras que alguém criou. E a gente? Somos obras que alguém criou? Se sim, por que criou? Pra quê? Quando você faz um bonequinho no The Sims, você faz todas as escolhas da vida dele. Você faz desde a sua aparência ou comportamento, até mesmo sua vizinhança, as pessoas com quem ele se relaciona, os seus interesses, os próprios pensamentos dele. E eu acho que eu não sou a única pessoa a pensar nisso, mas se existe um Deus, e se ele for tipo um carinha jogando The Sims, e a gente é cada personagem que ele controla. Chega ao ponto de até mesmo esse tipo de pensamento que eu tô tendo ter sido uma ideia que esse controlador colocou na minha mente. Tirando que na metáfora do The Sims, a gente não sabe o final. Só vai vivendo. E essa questão do destino, pra mim, é como se fosse um filme que você tem na sua casa. Seja no DVD ou na Netflix, em VHS, o que for. Imagina agora que sua vida é um filme e que alguém tá assistindo. Independente das suas próximas escolhas, atitudes e afins, aquilo ali tá gravado. E tem um fim, só que tem um espectador acompanhando. E as funções que essa obra tem são várias. Iluminação pra passar o tempo, ou por entretenimento. Tem gente até que coloca coisa pra assistir sabendo que vai dormir. Então, ficar em looping nesse tipo de pensamento só te faz retomar as mesmas perguntas. De por que você vive? Pra quê? Qual o objetivo de tudo isso? Você tem algum controle sobre a sua vida? É você mesmo que toma as decisões? Existe um controlador? E muita gente pode resolver pelo menos o último enigma, e sim, apenas esse último, dizendo que não existe um controlador, e sim um criador. Ele que fez tudo isso daqui, mas ele só apertou o start, vamos dizer assim, e a gente que tá jogando mesmo, machine learning style. Ou seja, vivendo e aprendendo, tomando as nossas decisões e vocês já sabem o resto. Mas como crer nisso e crer ao mesmo tempo que Deus tem um plano para cada um? Afinal, um plano pronto já seria o próprio destino. E se existe destino, então ele é um final inalterável e alcançado justamente com as consequências das decisões ou escolhas que você tomou ou que você acha que tomou na vida. Mas olha, isso aqui não é um monólogo, tá? Eu sei, eu tô falando sozinha, até aí tudo bem. Eu tô jogando os questionamentos que aparecem na minha cabeça, mas eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo comigo o pensamento de vocês, saber o impacto que essas perguntas têm na vida de vocês e no que essas perguntas resultam. Se elas resultam em outras perguntas, em cada vez mais fé, ou depressão, ansiedade, contemplação, não sei. Me conte, por favor. Eu vou seguir nesse papo falando de um lançamento da Netflix, que foi o Bandersnatch, que é um filme interativo que aborda essas questões. Se você se preocupa em tomar spoilers, você pode parar o vídeo por aqui e já escrever seu comentário. Agora, se você já viu e quer seguir em frente, então vamos comigo. E se você não viu, mas também não liga pra spoilers, então sente que isso aqui, ó, vai virar uma loucura. A história do filme é um menino que ele tá desenvolvendo o jogo, o Bandersnatch, baseado num livro, o Bandersnatch, que tem esse estilo de história onde você toma decisões de um personagem e aí vai seguindo para cada etapa baseada na decisão que você tomou. Muitas dessas obras, o leitor ou o jogador tem apenas a impressão de que a sua decisão é importante de algum modo. Mas é aquela velha história, os finais já estão ali, prontos e gravados. Não vão mudar de acordo com suas escolhas, muito pelo contrário, eles foram justamente pensando nas suas escolhas. Aí vem a primeira pausa. E se então o destino, que a gente estava falando antes, for desse jeito? Não é como se a gente tivesse o livre-arbítrio, mas tem sim o poder de decidir algumas coisas na vida que vão resultar em algumas específicas opções de final para nossa história. Ou seja, a gente não tem destino, mas destinos já meio que programados pra ser o final da nossa história. E falando em final, sabe quando a gente ama muito um filme ou um jogo, sei lá, um livro, sei o que for, e comenta todo empolgado com uma pessoa sobre isso e a pessoa fala que odiou, aí você responde aquelas famigeradas coisas como você viu errado, ou meu, não pode ser, você não viu a mesma coisa que eu vi. Pois bem, isso no Bandersnatch acontece, porque realmente as pessoas podem não ter visto o que você viu porque elas fizeram escolhas diferentes das suas. E isso influencia se a pessoa gostou ou não. E é incrível de pensar nisso porque tem algumas escolhas que eu tomei no Bandersnatch que me levou pra cenas onde as falas foram, assim, decisivas pra eu ter amado o Bandersnatch.
Na minha experiência no Bandersnatch, eu chego numa hora que eu tenho que decidir se eu faço o jogo com a empresa ou sozinho. E eu escolhi a empresa. E deu errado. O jogo saiu com uma nota muito baixa. O Colin, que é o personagem, tipo, mentor, disse algo como wrong choice, tipo, escolha errada. E de repente o filme volta desde o começo, onde eu posso retomar essa decisão. O filme volta, tipo, desde o começo, passando um pouquinho mais rápido sobre algumas coisas. E o personagem demonstra corrigir algumas coisas que ele já fez de errados. Ou que ele não sabia. Como, por exemplo, tem uma cena que o Colin tava mostrando um jogo que ele tava desenvolvendo e dá um erro. O Stephen, que é um personagem, antes ele não sabia que erro era esse. Nessa segunda tentativa, ele já sabia. E ele explicou pro Colin que era o erro. E essa parte foi muito legal pra mim, porque foi basicamente que nem um jogo que a gente demonstra aprender um erro e não cometer ele de novo. Não entrar numa porta errada, não cair numa armadilha. Só que esse aprendizado, ele foi consciente pra mim, que foi o controlador. Mas ele não é consciente pro personagem. E pensando mais a fundo, será que essa consciência também tem um pouco a ver com as habilidades das pessoas? Será que o fato das pessoas terem talentos, vamos dizer assim, dons, não significa que o controlador... Esquece as aspas, gente, eu vou falar muito nessas linguagens, então vocês entendem que tem aspas em tudo que eu tô falando. Enfim, será que o fato das pessoas terem habilidades com algumas coisas ou talentos não significa que o controlador já não tenha passado um tempo errando e aprendendo tudo isso? Será que vem daí essa questão que as pessoas falam das vidas passadas, por exemplo? Quando você joga um jogo, você geralmente tem vidas pra conseguir terminar esse jogo em algumas chances. Vamos supor 3 vidas. Morre mal na ponte, aprende que ali é perigoso, toma cuidado, e na próxima vida você não morre na ponte, mas passa outros obstáculos e morre um pouquinho depois no buraco, e joga de novo até finalmente completar essa fase sem morrer, porque você já carregou essa bagagem dos erros. Seguindo então nessa questão das vidas passadas, quantas será que a gente teve? E o que será que elas aprenderam pra gente estar no jogo ainda até hoje? Será que isso é uma fase? Quando ela começou e quando que ela vai terminar? Porque uma coisa são as suas vidas no jogo e outra coisa são as fases. E em muitos jogos você tem que passar a fase com só uma vida. E tem outros jogos que você tem várias vidas para passar uma fase. Se cada vida é única, mas todas do jogo eram nossas, isso significa que aquele conjunto de vidas é uma alma? Em outro estudo religioso, na Cabala, corrente do judaísmo, eu li uma vez e conversei com pessoas que estudam, que para eles estão justamente vivendo em busca de cada vez mais desenvolver o seu fragmento de alma. Que for como que se tudo que foi criado fosse, na verdade, a separação de uma grande alma. E a cada aprendizado, a cada vida, essas almas se costuram e chegam perto de se tornar uma só novamente. Mas eu não tenho um estudo profundo dessa religião, como vocês sabem, eu sou agnóstica. Deixo esse papo pra vocês pesquisarem se tiverem interesse. Pois bem, voltando pro Bandersnatch, eu falei, gente, hoje o negócio aqui está louco, vocês vão ficar bombardeados de questões. Aos poucos você vai tomando as escolhas do seu personagem e vivenciando com ele as consequências de cada uma delas. E nessa hora, eu vou falar pra vocês de um caminho que eu tomei, que foi o que fez o Bandersnatch valer a pena. Uma hora o pai do Stephen, que é o personagem, leva ele para a psicóloga e ele avista o Colin, que era o mentor, que faz jogos, num caminho. E o controlador, que sou eu, tem a decisão do personagem para tomar se ele vai direto para a psicóloga ou se ele segue o Colin. Eu segui o Colin. Lá na casa do Colin, ele segue o Colin e eles vão para casa dele. E lá na casa dele, ele tem a opção de tomar LSD. Eu fiz ele tomar o LSD. Porém, eu descobri depois, com outros sinais e tudo mais, voltando e pesquisando, que se eu não tivesse tomado a decisão de tomar o LSD, Colin ia pôr o LSD no meu chá e eu ia acabar tomando o LSD. Então, é aquela coisa que não importa a sua decisão, o que tem que acontecer vai acontecer, sabe? A ilusão que você tem uma escolha. Enfim, durante a piração dele drogado, o Colin tem um discurso. Ele diz que essa realidade, na verdade, são várias realidades. Justamente porque ela é feita de caminhos, uma realidade guiando até a outra. No meio disso, ele explica que a sensação do flashback é justamente você tendo a chance de mudar uma escolha que em outra realidade você já fez. Mas que de qualquer forma, quando você faz uma decisão, você acha que é você que tá tomando ela, mas não é. E ele joga mais umas questões sobre como o governo monitora as pessoas, que é quando ele introduz a questão do Pac-Man, Program and Control. Metaforicamente, que você acha que você tem escolhas, mas você tá no labirinto. Quando o Pac-Man atravessa uma parede e aparece na outra, é exatamente o Bandersnatch. Quando a gente acaba o final e tem o flashback na opção de mudar a decisão e continuar a partir dali, mas ainda tá preso nesse labirinto que é o Bandersnatch. Assim como é com a vida, como ele explicou. No fim desse discurso, ele declara pro Stephen que esse conhecimento foi a liberdade dele.
E então ele tem a opção de pular do prédio ou fazer o Colin pular do prédio. E nessa hora, com medo de morrer, eu escolhi que o Colin pula do prédio. Mas depois, indo atrás de saber, eu descobri que se eu tivesse escolhido a opção que eu pulo do prédio, eu ia morrer e voltar ao flashback e tomar decisões de novo e tudo mais, ficar presa nesse labirinto Bandersnatch. E 2, teria uma realidade para o Colin vivo, assim como teve uma realidade quando eu joguei com o Colin que pulou, o Colin morto. Ou seja, essas duas realidades existem, porque elas já estão lá, foram gravadas e programadas. E como eu estava querendo linkar as coisas antes, seria essa questão do destino que eu falei no começo. Podem ter vários destinos e não um só que eles já estão programados. E você tem, na verdade, suas opções limitadas. É só aquele meio livre-arbítrio com a sua ilusão de escolha e controle, mas que na verdade vai terminar como estava previsto para terminar como um DVD que está gravado e alguém está assistindo. Por entretenimento. O que eu amei muito nesse filme, além do roteiro, que pra mim deve ter sido impecável pra tudo isso funcionar, é toda essa profundidade de metalinguística, porque é uma coisa falando dela mesma dentro da outra e tudo mais, efeito Inception, explicando essa questão da ilusão de escolha, te dando uma escolha que na verdade depois não mudaria, que nem aquela do LSD que eu falei, que ele ia acabar tomando, eu escolhendo que ele tomasse ou não. E acima de tudo, a própria metáfora de se tratar de um jogo de escolhas e a gente tá controlando o personagem. E uma hora essa metalinguagem deixa de ser só espectadora e torna-se participante nessa história. Para justamente essa questão do controle das nossas vidas ser impactante para quem está participando dessa experiência. Como a gente vê acontecendo com o Stephen. O Stephen controla o personagem do jogo dele e a gente controla o Stephen. A relação mais direta seria que alguém controla a gente também. Que é isso que o filme quer passar a todo momento. Ele pira freneticamente numa crise de I'm not in control, e por isso ele pode fazer outras coisas muito loucas. E a gente dá um sinal de quem nós somos. Há vários finais alternativos para isso. Uma das opções, por exemplo, a gente escolhe dizer que a gente é a Netflix. E as coisas piram muito fora de controle, lembrando a gente que tudo isso foi feito para entretenimento. O que leva a gente a refletir justamente aquela coisa que eu falei no começo de será que a nossa própria vida, nossa própria existência também é uma forma de entretenimento de alguém que criou ou que nos controla? Lembrando que eu vi um filme, outras pessoas viram outro filme do Bandersnatch. Tudo isso depende de quando a gente acabou e saiu do looping dos flashbacks. Acabou que vendo de novo outras escolhas, eu descobri um final que eu não sabia que existia porque eu não vivi essa vida. Lembrando da vida do joguinho que eu tava falando. Que mostra a filha do Colin se tornando uma programadora numa época mais atual, desenvolvendo o filme, o próprio filme do Bandersnatch. Ai meu Deus! O filme que a gente estava vendo. E justamente volta esse efeito Inception. Esse efeito que eu tô falando é o efeito do filme A Origem, que o pessoal tem sonho dentro do sonho. E aí a gente tá vendo um filme do Netflix dentro do filme da Netflix. Tá entendendo? E da mesma forma que o Stephen controla um personagem, a gente controla o Stephen. E, de novo, entendeu? Realidades dentro de realidades. Recomendo muito ver esse filme da Origem também, porque deixa uns questionamentos meio parecidos com essa questão das realidades. E como vocês perceberam, esses próprios questionamentos também formam um looping infinito. Ao mesmo tempo que você vai tendo flashbacks aí, lembrando que você já teve esses pensamentos e que um leva ao outro. Enfim, por enquanto é melhor parar por aqui. E, por fim, eu espero muito que vocês tenham gostado de fazer essa viagem mental aqui comigo, nesses pensamentos muito loucos. Se você chegou aí a dar o play e jogar ou assistir, não sei, o Bandersnatch, me conta quais foram as suas escolhas, os seus caminhos, se você viu esse final da filha do Colin, se você viu o final que ele é um ator, na verdade. Enfim, manda suas teorias, seus pensamentos, o que isso te causou, qual foi o impacto. E como vocês estão aqui, vocês já aceitaram esses spoilers, me conta aí se vocês mataram o pai dele ou não, e se mataram aí, se vocês enterraram o corpo ou se vocês fizeram a outra opção que eu já escolhi, já esqueci qual que era. Vou deixar o link aqui embaixo que tem as setinhas, aquela setinha do control assim, uma decisão levando a outras duas consequências. Assim. Basicamente, o fluxograma do Bandersnatch, só que eu pensei em fazer esse vídeo já faz uns dias. E ontem mesmo descobrindo mais coisas do Bandersnatch que não tinham sido reveladas ainda. Nessa listinha aí do fluxograma, que foi que uma hora aparece um QR Code e a gente consegue acessar e tudo mais. Meu, sensacional, sensacional. Eu amei o Bandersnatch. Se vocês gostarem de mais vídeos assim, conversando um pouquinho sobre assuntos de crises existenciais, fiquem por aqui, porque eu sempre vou pensar sobre isso. Deixa aí embaixo seu comentário, então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!